seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo, que hoje se dedica a falar sobre finanças, negócios, eu diria até bons negócios. E para conversar conosco sobre esse assunto, nós convidamos o Pierre Moureaux, que é advogado, professor do INSPER, doutor em Direito pela PUC de São Paulo, sócio da Casa do Saber e também um dos organizadores e autores do livro Fora da Curva, os segredos dos grandes investidores do Brasil e o que você pode aprender com eles. Pelo nome do livro, você já tem uma ideia de qual será o nosso tema hoje aqui no Mundo Corporativo. Pierre Moureaux, desde já, muito obrigado pela sua gentileza de estar conosco aqui. Um bom dia. Milton, eu que agradeço a oportunidade. Bom dia aos ouvintes, internautas, para a turma toda. Muito obrigado pela oportunidade. Pierre Moureaux, os segredos dos grandes investidores do Brasil, mas se é segredo mesmo, eles contam isso ou a gente tem que descobrir? Então, quando o Florian Bartunek e eu tivemos a ideia desse livro, né, que depois a Juliana Napolitano nos ajudou na elaboração do livro, o brasileiro em geral não tinha muita tradição de contar as suas experiências profissionais, né? Por isso que a gente acabou utilizando o título, né, Fora da Curva, porque são pessoas que se destacaram. Nós pegamos 10 investidores de classes de ativos diferentes para poderem compartilhar suas informações. E a gente utilizou o segredo porque justamente dentro da cultura brasileira, né, dentro da cultura judaico-cristã, muitas vezes as pessoas não contam as suas trajetórias. E a gente acha que é muito importante para que as pessoas possam ler a história das pessoas e, através das histórias, utilizar a experiência dos outros justamente para o seu desenvolvimento profissional. Pois é, nós estamos falando em investidores aqui e você usou agora a expressão para o desenvolvimento profissional. Então nós não estamos falando especificamente para você que quer sair investindo no mercado. Você tem que fazer esse investimento pensando no seguinte: como é que isso pode beneficiar o meu negócio, como é que isso pode ajudar a minha vida mais lá à frente? Tem uma relação entre o meu investimento e o meu desenvolvimento profissional? Com certeza, né? Nós somos um país que a taxa de juros é muito alta, né? Para as taxas de juros, em geral, as pessoas que querem empreender, em geral, têm que fazer uma acumulação de capital num determinado momento ou pegar um dinheiro emprestado. Em geral, as pessoas, quando começam o seu pequeno negócio, pegam o dinheiro emprestado de alguém da família, de alguém próximo, aí você acumula um dinheiro e você empreende, seja com o apoio daquele grupo que você vive, né? Ou você toma dinheiro emprestado no banco. Hoje, qualquer empreendimento, quando você toma dinheiro emprestado no banco, a taxa de juros no Brasil, diferentemente de outros países, né, mais ou menos, só para a gente ter uma ideia, 40% do mundo hoje paga juro negativo. O Brasil ainda tem um juro alto, muito grande. Então, empreender no Brasil com a taxa de juros não é fácil. Então, o que nós tentamos demonstrar através do livro e desse compartilhamento das experiências, né, é que é possível sim empreender, né, mas você tem que ter alguns cuidados. E a ideia é que esses cuidados, né, fomos brindados aí com a apresentação do Jorge Paulo Lemann, que é um homem de muito sucesso, né, e justamente ele narra na apresentação do livro que ele, ao longo da vida dele, foi tomando riscos maiores. Ele não é que ele tomou um risco de uma vez, ele foi se aperfeiçoando ao longo do tempo, justamente na sua gestão profissional, inclusive na gestão financeira dos seus investimentos. Bom, não por acaso Lemann, porque se nós queremos falar de investidores que dão passos certos e se desenvolvem nesse país, ele talvez seja a maior referência que nós temos hoje. É verdade, mas o próprio Lemann também já errou na vida. Ele inclusive narra na apresentação os riscos que ele tomou e os aprendizados que ele teve, tanto nas vezes que ele acertou como nas vezes que ele errou. Então, essa cultura e esse empreender é muito importante. A impressão minha, ou boa parte do nosso empreendedor brasileiro, muitos surgem ali como empreendedores até pela necessidade que tem. Boa parte desse empreendedor não sabe fazer a conta certa na hora de ver o quanto eu tenho que investir, o quanto eu tenho que faturar, o quanto eu tenho que cobrar, inclusive, pelo meu serviço. É verdade. O próprio Jorge Paulo, vamos seguir a trilha do Jorge Paulo Lemann, ele fala que se tivesse que estudar de novo, ele teria sido mais atento na matemática, porque ele acha que ele poderia ter tido um desenvolvimento ainda maior se ele tivesse dedicado mais na matemática. E realmente a matemática é muito importante. As pessoas muitas vezes elas não têm a ideia, né, quando você pega um recurso que você vai poupando, o reflexo que isso vai ter em 10, 20, 30, 40, 50 anos. E o impacto que isso pode ter na sua vida e também nas próximas gerações. Então, saber poupar e saber investir é uma coisa muito importante que as pessoas precisam ter essa cultura de poupar e investir.
Essa é uma experiência que esses investidores, essas fontes que vocês procuraram para elaborar o trabalho no livro, essa é uma experiência que eles passaram, ou seja, eles tiveram esse cuidado em toda a sua trajetória? Então, muitas pessoas perguntam ao Florian Bartunek e a mim por que a gente escolheu essas pessoas e não outras pessoas, né? Nós escolhemos essas pessoas porque a gente buscou pessoas que, num cenário de 10 anos, né, tomaram decisões certas, né, e tiveram bons resultados, sejam para eles e sejam para as pessoas que investiram com eles. Então, a gente tentou buscar pessoas que tiveram uma trajetória de sucesso profissional. Eu vou citar algumas das pessoas que nós entrevistamos, né? O André Jakurski, o Antônio Boncristiano, o próprio Florian Bartunek, que é sócio do Jorge Paulo, o Guilherme Achê, Guilherme Afonso Ferreira, José Carlos Reis Magalhães Neto, também conhecido como Zeca, Luiz Fernando Figueiredo, o Luiz Thunberger, Meyer Joves Nigri e o Pedro Damasceno. A ideia foi justamente através da trajetória das pessoas, e são pessoas com classes de ativos diferentes. A gente tentou justamente oferecer para os leitores, né, uma amostragem de diversas áreas das possibilidades de investimento. Bom, então vamos pensar assim, que experiências interessantes eles trouxeram para vocês e que podem nos ajudar a tocar o nosso negócio. O que você destacaria, quais pontos você destacaria, além de, como você já disse, aprender melhor matemática? Olha, primeira coisa, eu acho que é você se organizar, tá? Os seus atos do presente, né, eles realmente vão acabar influindo no seu futuro. Então, a organização é uma coisa muito importante. Se você pegar, inclusive o livro tem um detalhe importante, que a cada fim de capítulo eles fazem recomendações. Então, cada um dos entrevistados, né, eles recomendam coisas que eles acham que são chaves importantes no seu processo decisório. Então, vou pegar aqui aleatoriamente, vou pegar o primeiro entrevistado, né, e o que ele fala aqui é: o André Jakurski, divida os seus recursos em investimento de maior e menor risco. Ele coloca ali itens, né, do que ele acha. Cada um deles coloca 4 ou 5 recomendações e também livros que eles acham importantes, tá? Eu, Pierre, tá? Eu não faço parte, eu sou organizador, mas eu não estou entre os 10 investidores, mas vou compartilhar visões, vamos dizer, dessa mistura de recomendações. Eu percebi que as pessoas, elas são, em geral, pessoas organizadas, pessoas que fazem conta, pessoas que, por exemplo, quando vão investir numa determinada empresa, elas têm o cuidado de ler os estatutos daquela empresa para ver se a regra de governança daquela empresa é adequada, para ver se as pessoas que estão na administração daquelas pessoas são pessoas confiáveis, se os setores são setores que têm boa possibilidade de crescimento, porque é muito importante você ter um investimento a longo prazo e não apenas enxergar aquele momento. Então você tem que escolher empresas, setores e pessoas adequadas na gestão dos seus recursos. Eu fico imaginando que num processo de dificuldade econômica como esse que o país passa, esse que o país vem enfrentando ao longo aí dos últimos 2, 3 anos, esse processo deve tornar este planejamento mais desafiante, mas muito mais importante. Com certeza, porque o Banco Central do Brasil tem sinalizado, né, a redução da taxa de juros aí. Você vê que cada reunião do Copom as taxas estão baixando, né? Então isso acaba tendo, você vê recentemente, houve uma euforia aí na Bolsa de Valores, várias pessoas investindo na Bolsa de Valores, né? Mas é importante você, como eu disse antes, escolher boas empresas com boa governança e também com bons gestores. Então, não é simplesmente você pegar o seu dinheiro que está na renda fixa, aplicar a renda variável, é você fazer boas escolhas. Bom, quando você fala em planejamento, quando você fala aqui em organização, você está falando em planejamento financeiro. É isso, fazer uma planilha de custos, por exemplo, identificar o que é sobra de dinheiro que pode ser investido, o que tem que ser investido no seu próprio negócio. É por aí. Exatamente. E também, vamos falar um pouco da vida pessoal. Não vamos falar só do investimento, vamos dizer, o investimento que você faz, mas da sua própria vida pessoal. Você ser uma pessoa organizada e você eleger de forma adequada, né, a sua despesa, ela é muito importante, porque essas pequenas medidas que você toma na sua vida pessoal, ela acaba também interferindo quando você vai investir. Então, um zelo, um cuidado, não ter despesas desnecessárias, você planejar adequadamente, todos esses cuidados acabam refletindo. Se você verificar boa parte desses gestores, né, você vai verificar que são pessoas muito cuidadosas, não só na gestão do dinheiro dos outros, tá, mas também do seu próprio dinheiro e na sua própria vida. Pierre,
o Cláudio aqui lembra o seguinte: quando você apresentou o seu entrevistado, você disse que ele é advogado. Por que nós estamos falando de finanças? Então conta para nós um pouco dessa experiência, por que vocês passaram a desenvolver este livro, tiveram este interesse de buscar estas pessoas a partir de um projeto lá na Casa do Saber, em São Paulo. Exatamente. Então, o que aconteceu? O Florian Bartonek, que é sócio do Jorge Paulo Lemann, e eu, a gente faz um curso todo mês de janeiro em Harvard, na Harvard Business School, né? Então, eu sou advogado, mas eu também faço cursos regulares na Harvard Business School. E lá, a gente viu que tinha muitos livros nas quais as pessoas compartilhavam as suas experiências. E aí o Florian Bartonek e eu tomamos a decisão de justamente chamar pessoas que gerem de recursos para justamente elas compartilharem as experiências dela. Então eu recomendo ao ouvinte para ele dar uma olhada lá no livro, que eu acho que tem bastante experiências importantes dessas pessoas. O advogado aqui, ele com o boné da Casa do Saber, ele tenta justamente na Casa do Saber compartilhar experiências. Lá na Casa do Saber, por exemplo, fizemos um livro também, Grandes Advogados, que lá compartilhamos experiências também de advogados. O Celso Loduca, nosso sócio publicitário lá, fez um livro chamado sobre os grandes nomes da propaganda brasileira. Então a ideia é justamente esse compartilhamento do saber. É por isso que um advogado acabou se metendo num livro de finanças. Mas não obstante isso, eu com o olhar de advogado, e eu milito muito na área societária, me interessa muito também a parte da organização societária das empresas. Que as empresas tenham estatutos, que tenham acordos de acionistas, que tenham organizações societárias, né, na qual os investidores tenham a sua representação. Aliás, você falou sobre uma questão que seguidamente aparece aqui nas nossas conversas no mundo corporativo, quando nós estamos falando de abertura de negócio, empreendedorismo. Sempre tem pessoas perguntando o seguinte: vale a pena eu buscar um sócio para tocar o meu negócio? Ou é melhor deixar eu por minha conta própria? Como é que funciona esse processo? O que a gente tem que levar em consideração na hora de fazer essas escolhas? Então, os sócios têm vários motivos, né? Tem pessoas que precisam de um sócio justamente como a gente estava falando que a taxa do juro é muito alta, então eu vou pegar um sócio que vai entrar com dinheiro e de repente você entra com a ideia, com o trabalho. É muito comum essa mistura de capital e trabalho. Mas além dessa mistura de capital e trabalho, é muito importante também a questão de você ter qualidades diferentes entre os sócios. Que cada sócio possa contribuir com o outro, com valores e com conhecimentos, com rede de contatos, no sentido que eles sejam complementares. Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, na minha sociedade na Casa do Saber, né? Lá na sociedade da Casa do Saber, tem eu que sou advogado, tem o Celso Loduca que é publicitário, tem o Luiz Felipe Dávila, que ele fez aquela revista Bravo, depois a República, então é uma pessoa no mundo cultural muito conhecido. Aí tem a Ana Maria Diniz, filha do Abílio Diniz, também que tem uma experiência muito interessante também na área de gestão corporativa. Então, a Maria Fernanda Cândido, aquela atriz. Então, nós quando fomos criar a nossa sociedade, nós buscamos pessoas com qualidades complementares, justamente porque a gente achava que essa mistura de pessoas poderiam fazer que a Casa do Sucesso fosse um sucesso, e graças a Deus ela é. Tá, queria apenas reforçar aqui para você que está ouvindo a partir de agora o programa, que nós estamos nos referindo aqui quando falamos do livro, nos referimos ao Fora da Curva, os segredos dos grandes investidores do Brasil e o que você pode aprender com eles. O Pierre Morrot é um dos autores e organizadores deste livro. Pierre, pergunta enviada aqui pelo Alex. Ele quer saber se, além do Lemann, que declarou aí que cometeu alguns erros, os outros entrevistados de vocês, investidores, também se declaram pessoas que falham no seu dia a dia? Sim, é muito interessante você ver que cada um deles, né, conta os momentos que eles erraram, né? E justamente nesses momentos que eles erraram, eles tentam hoje ter anotar os momentos que você erra para que você, quando se enfrentar aquele momento novamente, né, você possa tentar não errar novamente. Então você aprender com aquele erro. Então eu vejo que muitos deles são muito diligentes, que anotam assim, ó, eu tomei essa decisão, o meu processo decisório foi assim assado, e eu acabei errando porque eu me equivoquei, eu acabei tomando a decisão errada, mas para que isso não se repita no futuro. E é engraçado porque quando a gente encontra essas pessoas que a gente entrevistou, eles ao invés de contar vantagem,
dos acertos dele, eles são muito mais duros com eles mesmos pelos erros e do que pelos acertos. Então, todos eles são muito humildes no sentido de estar sempre no aperfeiçoamento contínuo. E são pessoas preparadas para o erro, para saber que o erro faz parte da nossa trajetória profissional? Eu acredito que sim, porque quando você é um gestor, você tem momentos que você ganha dinheiro e tem momentos de perda. Então a resiliência, né, a resistência no momento das perdas é muito importante, porque é muito fácil você comemorar um ganho, mas você absorver uma perda e ter a motivação no dia seguinte de ir trabalhar e fazer a coisa acontecer é muito importante. Então acredito que são pessoas que vão se preparando. Mas, de novo, elas foram se preparando ao longo da vida delas e ninguém vem pronto para suportar isso. Você é um preparo contínuo. Eu até pergunto isso porque muitas vezes a gente trabalha no dia a dia com as grandes referências, os nomes de sucesso, as pessoas veem histórias daqueles que tiveram sucesso e imagino que o mundo é assim. Eu vou empreender, tocar meu próprio negócio, fazer uma fábrica que saiu aqui do chão da garagem e eu vou fazer um sucesso. Mark Zuckerberg, né? Você já pensa logo naquele que fez o maior dos sucessos. E fica imaginando que o mundo realmente é assim e não está pronto para o primeiro, para o segundo, para o terceiro tombo. Você tem que estar preparado para esse momento, saber que isso pode acontecer na sua vida e principalmente ser resiliente. Exatamente. Tem um caso aqui no Fora da Curva que é muito interessante, do Zeca da Tarpon, né? Que é a BRF, que é aquela empresa, ele é um dos grandes investidores. E ele fala das dificuldades que ele teve ao longo do processo, todas as dificuldades, e ele acabou consolidando um negócio muito importante que é a BRF. Mas é muito interessante, no depoimento do Zeca especificamente, é muito interessante a resiliência que ele teve e a convicção que ele tinha, o propósito que ele tinha naquele investimento. Então ele tinha um projeto sim de longo prazo e eventuais dificuldades que ele teve ao curto prazo ele soube resistir. Define para nós aqui o que é longo e curto prazo aqui no Brasil. Olha, em tese, curto prazo é até 1 ano, tá? E a partir de 1 ano você já entra no cenário de longo prazo. Mas cada vez um longo prazo é mais longo, porque realmente você acaba precisando... o ponto de maturação de uma série de negócios acaba suplantando muitas vezes 1 ano. Em geral você trabalha num cenário de 5 a 10 anos, tá? Porque muitas vezes o seu break-even, né, você não atinge em 1 ano, você acaba atingindo em períodos de 3 a 5 anos. Tá. O Mauro quer saber de todas as histórias, qual foi a que mais lhe inspirou, dessas que vocês coletaram através das entrevistas que fizeram? Eu vou começar pela mais pitoresca, tá? E depois eu vou pegar a que mais inspira, porque eu acho que as histórias pitorescas também são boas, né? O Meyer da Tecnisa conta que o primeiro dinheiro que ele teve para incorporar e fazer o primeiro negócio dele foi um bilhete que ele comprou para a loteria junto com o zelador do prédio dele. Então ele era um garoto muito jovem, caramba. O pai dele já era incorporador, mas ele queria incorporar ele mesmo sem o pai. E aí ele vai lá, junto com o zelador do prédio dele, eles vão lá, compram um bilhete na loteria e ganham na loteria. E aí ele vai lá, divide o dinheiro com o porteiro e com esse primeiro dinheiro ele começa o negócio de incorporação. Então é interessante você ver como o acaso também acaba fazendo parte da vida. Então é interessante que você vê que esses momentos da vida, que comprar um bilhete na loteria acaba acontecendo. E aí eu fico pensando também aqui o seguinte, porque nós tivemos perfil de 2 pessoas ganhando o mesmo bilhete. Os 2 dividiram o prêmio. O que cada um fez com o dinheiro? Exatamente. Como fez aquele prêmio de loteria render ainda mais? Imagino que deve ter havido alguma diferença entre um e outro, ou não? Com certeza houve. Eu até perguntei para o Meyer recentemente, falei, Meyer, e como é que seguiu a vida do zelador, né? O zelador conseguiu? Ele falou, poxa, Pierre, eu perdi contato, mas eu sei que ele pegou aquele dinheiro e deve ter utilizado para as necessidades da família, e infelizmente perdi contato com aquela pessoa. Mas eu, por exemplo, tinha um estacionamento ali na FAP e tinha uma pessoa que era vigia noturno e trabalhava comigo no estacionamento. E também não ganhou na loteria, mas houve uma distribuição de um recurso para ele, né?
E daí eu perguntei, chamava Zé, Zé, o que você fez com esse dinheiro? O Zé falou, olha, Pierre, eu peguei com esse dinheiro, hoje a minha filha é graduada em Direito e aquele dinheiro me ajudou bastante para que minha filha se graduasse em Direito. Então você vê que há um efeito transformador na vida das pessoas. Claro que outros têm mais aptidão para empreender e outros acabam utilizando aquele recurso para suas necessidades mais imediatas. E dessa história que você conta, a curiosidade é isso, porque às vezes o investimento não é lá no mercado financeiro, como a gente imagina geralmente. Pode ser na faculdade da sua filha. Exatamente. Quer dizer, então, talvez seja o maior investimento que você possa estar fazendo ali pelo retorno que você vai ter do ponto de vista da educação. Exatamente. Então, cada caso. Então, comecei com a mais pitoresca, né? Outra que eu também achei bem interessante, né? Foi quando eles, durante o caso, eles vão narrando aqui uma série de investimentos, né? Mas, deixa eu até relembrar aqui, são tantos casos, né? Mas, o Guilherme Afonso Ferreira tem um caso muito interessante também, quando ele se encontrou, né, com Israel Weinboim, que era um executivo importante da época do Unibanco, né? E ele comprou uma participação significativa do Unibanco, né, das ações do Unibanco, e ofereceu ao Israel Weinboim o apoio dele como investidor nas decisões que o grupo ia tomar. Então essa confiança na pessoa é muito importante. Então a aproximação do Guilherme Afonso Ferreira ao Israel Weinboim, que na época representava a família Moreira Salles, que era controladora do Banco Unibanco, né? Essa confiança nas pessoas também é muito importante, porque muitas vezes as pessoas falam assim, poxa, mas eu tenho que ter uma segurança muito grande nisso, um detalhe contratual, mas por trás de tudo tem pessoas, e confiar nas pessoas é uma coisa importante. Então essa lição que o Guilherme Afonso Ferreira dá no livro, na confiança que ele tinha no Israel Weinboim e na confiança que ele tinha na família Moreira Salles, também para mim foi muito inspirador. Credibilidade ainda é fundamental nas relações. É fundamental. E você vê que essa credibilidade também acabou sendo muito importante depois quando da fusão do Itaú com o Unibanco, que todo aquele negócio foi passado também no final de semana na casa do Israel Weinboim, que também foi todo feito na base de credibilidade. E hoje temos aí o Roberto Setúbal, o Pedro Moreira Salles e agora o Cândido Bracher, que vai assumir a presidência do Banco Itaú. Então você vê todas as relações tem por trás, sim, pessoas e tem por trás, sim, confiança. O Floresbal entra aqui no nosso e-mail e comenta o seguinte: estou pensando se esse livro aí não é uma boa fonte para eu saber quem pode investir na minha empresa e no meu negócio. Eu acredito que sim, eu acredito que ele tem que fazer um projeto de negócio, ele tem que apresentar, e hoje tem uma série de pessoas, sim, que estão buscando alternativas de investimento. Então, Floresbal, se organize, faça um business plan e procure pessoas que são adequadas e que sejam complementares ao que você precisa. Como eu estava falando, de vez em quando você precisa de dinheiro, mas de vez em quando você precisa de um sócio que seja complementar ao conhecimento que você já tem. As pessoas aqui no Brasil, os novos empreendedores principalmente, ainda têm muito receio a essa ideia de vou entregar o meu negócio para um sócio. Existe isso ainda, esse preconceito? Existe sim, mas existe em todos os lugares, tá? Isso não é só no Brasil. Mas por quê? Porque se são pessoas, tá, que fazem a mesma coisa, eu posso estar entregando efetivamente. Agora, se é um sócio que vai me complementar e vai me trazer algo que eu não tenho, aí é outra história. Então, é muito importante a complementariedade. Tá. Pierre, aliás, você falou mais uma vez aqui quando o Floresbal mandou a pergunta para nós, você disse assim: faça um plano de negócios, ou seja, mais uma vez nós voltamos ao tema inicial da nossa conversa, quando eu perguntei para você qual era a característica comum de todos esses investidores que vocês conversaram e fazem parte do livro. Organização, sim, planejamento. Não dá para fugir disso. Exatamente, é importante isso. As pessoas hoje, elas exigem, né, uma organização e que você construa cenários, né, adequados. Também não adianta você simplesmente fazer um cenário, tem um planejamento aqui e entregar para a pessoa e ser totalmente realista, né? Isso precisa ser feito com qualidade e com as métricas adequadas. Tá. O Sérgio pergunta o seguinte: numa hora como essa, complexa, o melhor investimento não é no meu próprio negócio, na minha própria empresa? Pode ser que sim. Ele precisa justamente analisar, ver qual o retorno do capital que esse investimento dele tem, e pode ser que a melhor alternativa seja o próprio negócio.
mas também pode não ser. A gente também tem que ser crítico com o seu próprio negócio. Você tem que olhar o seu negócio, como os americanos falam, o helicopter view, no sentido de você usar um pouco mais distanciada e ver se efetivamente aquele capital que você está colocando no seu negócio efetivamente está tendo um investimento. Ou se você simplesmente está agindo de uma forma sem uma reflexão. Mas muitas vezes sim, o melhor negócio é o negócio do empreendedor, porque é ali que ele vai colocar o suor, o trabalho dele, e ele pode obter um resultado, desde forma organizada. Das pessoas com as quais vocês conversaram para o livro, geralmente os investimentos deles são em quê? Então, nós justamente buscamos pessoas com tipos de investimentos diferentes. Então, tem investimentos em ações de companhia aberta, tem investidores ali de empresas de capital fechado, tem investidores no setor imobiliário, tem investidores que investem, inclusive, fora do Brasil. A ideia foi pegar investidores com classes complementares. Então, tem de tudo no livro. Quem tiver a oportunidade de ver o livro vai ver que tem investidores de segmentos bem diferentes. Pegando aqui a sua experiência pessoal, pelo que a gente já conversou, levando em consideração a sociedade na Casa do Saber e seu constante aprendizado em Harvard, na Harvard Business School, você decidiu investir na educação e no conhecimento. Sim, mas eu queria só deixar claro o seguinte, o meu investimento em educação, eu não busco retorno financeiro sobre esse investimento. O meu investimento é na advocacia, no que eu sei advogar. Então eu advogo e é ali que eu ganho o meu pão. Tá? Até porque, além de tudo aquilo que eu apresentei, você também é sócio de um escritório de advocacia. E é ali que eu ganho meu pão. Então o Pierre Moreau é um advogado. Tá? O que acontece é que o Pierre Moreau também, com um grupo de amigos, resolveu empreender na Casa do Saber no sentido de devolver para a sociedade uma série de coisas que a sociedade nos dá. Então, o meu trabalho hoje na Casa do Saber e meu trabalho hoje como membro do Conselho do INSPER Direito é justamente ajudar na educação. Eu, pessoalmente, não enxergo a educação como um negócio. Claro que pode ser um bom negócio, mas o meu propósito não é negócio na Casa do Saber nem no INSPER. Agora, quando eu perguntei isso para você, na verdade, o meu olhar estava mais para o conhecimento, talvez, do que para a educação. Porque quando você vai para a Harvard Business School, você está mais ou menos na minha faixa de idade aqui, mas é uma pessoa que, dentro de todas as áreas que você está atuando, é uma pessoa bem sucedida. Mas o aprendizado contínuo segue sendo um investimento para você. Sim, eu acredito muito na educação continuada. Inclusive, eu defendo que os advogados tenham educação continuada. Por exemplo, que a OAB deveria exigir, como, por exemplo, em Nova York, né, que para você continuar exercendo a advocacia, né, você tem que fazer cursos que certificam que você continua estudando. Porque, por exemplo, um advogado que pega uma causa muito complexa e não está adequadamente preparado é um risco para o seu cliente. A mesma coisa um médico, a mesma coisa. Então, a educação continuada eu acho muito importante no exercício da profissão. Agora, além disso, eu também acho que é um usufruto de você aprender também com todo esse conhecimento que está à disposição. Então, no meu caso, é muito prazeroso, né, ir todo mês de janeiro para a Harvard Business School e fazer esse curso. Para mim é muito prazeroso participar da Casa do Saber e é muito prazeroso também fazer parte do Conselho do INSPER Direito. E com tudo isso, compartilha esse conhecimento através de trabalhos como Fora da Curva. Exatamente. E se você me permitir, eu agora vou lançar, provavelmente no mês de julho, né, um livro novo, né, que vai se chamar Grandes Crimes. E através desse livro, a ideia é contar a evolução do direito brasileiro através dos grandes crimes. Então teremos crimes ali bem diversos e justamente a ideia é compartilhar esse conhecimento. Tá certo. Pierre Moreau, muito obrigado pela gentileza de você estar conosco aqui no Mundo Corporativo, compartilhar todo esse conhecimento de vocês com o nosso público. Até uma nova oportunidade. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado pela presença. Pierre Moreau, que é advogado, professor do INSP, doutor em Direito pela PUC de São Paulo, sócio da Casa do Saber, sócio também de um escritório de advocacia e autor, ou um dos autores e organizadores do livro Fora da Curva, os segredos dos grandes investidores do Brasil e o que você pode aprender com eles. A você que participou dessa nossa conversa ao vivo, o nosso agradecimento. A você que fica aqui, a ideia é a seguinte: compartilhar, pegar o conhecimento e levar à frente. Então, nosso convite qual é? Pegue essa entrevista agora, que já está à sua disposição,
e leve para suas redes sociais. Discuta, em cima dos argumentos que nós demos aqui, discuta o seu tema, pense da sua maneira e depois devolva para a gente. Nós temos uma página lá no LinkedIn, um grupo de discussões que se chama Mundo Corporativo da CBN. Simples assim, Mundo Corporativo da CBN. Está lá no LinkedIn, aberto para qualquer pessoa. E se você tiver um conhecimento a compartilhar com essas pessoas, vai até lá, publique o seu texto também. Essa vai ser uma maneira legal de a gente ajudar a todo mundo. Combinado? Até o próximo capítulo. Até mais.